presente pela BMEC, você está com a camisa da BMEC, que você fala que é um projeto nosso, que você é um dos diretores, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, João. E aí, como é que tá você? Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo bem aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Aí, sempre a gente tem aqueles probleminhas técnicos, mas já está tudo resolvido. É isso aí. Carlos, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, né? Bom, então, eu que agradeço aí o convite. Como profissional, e eu faço questão de chamar como professor porque tivemos a oportunidade, na nossa graduação, de ter a sua presença também. Eu gostaria de agradecer como um dos membros da ABMEC, um dos diretores da ABMEC, não só a sua presença, mas também a receptividade que está havendo a nível nacional das lives da ABMEC. Legal. Nós estamos vendo assim, excelentes comentários a nível nacional e isso é importante para a gente. E eu gosto de frisar sempre também que a ABMEC, Alagoas, mesmo sendo uma entidade de classe, né, de engenharia mecânica, ela tem procurado nas suas lives, em todos os seus trabalhos que estão sendo realizados, fazer um trabalho em benefício da engenharia em geral. Esse é o objetivo da ABMEC. Com A ABMEC certeza. ela não visa só a engenharia mecânica, mas a engenharia em geral. Legal. E, Sobre o nosso tema de hoje, que é perícia técnica judicial de engenharia e como atuar e desenvolver esse nicho, eu gostaria de fazer assim uma pequena introdução, que eu legal. acho conveniente. É o seguinte, nós sabemos que a humanidade, ela periodicamente passa por circunstâncias, por situações que mexem economicamente com ela, mexe no social, mexe no psicológico das pessoas, e a nossa existência, a nossa vida, ela também é regida por uma lei chamada Lei do Retorno e a Recorrência. Então, sempre os acontecimentos eles se repetem. Então, muda o cenário, mudam alguns atores, mas as cenas são mais ou menos as mesmas. Isso nós podemos verificar historicamente, tá? Dentre os acontecimentos todos que já houveram, nós sabemos que algumas situações elas solicitaram da humanidade em geral algumas atitudes, algumas mudanças. E nós sabemos que principalmente a nível de tecnologia, de avanços na medicina e nas ciências em geral, nas engenharias em geral. Sim, sim, com certeza. Então, nenhum momento mais oportuno como esse, dessa pandemia, que afetou e vai ficar gravado na nossa história como um evento assim de grande porte. Então, nenhum momento como esse seria mais oportuno para nós apresentarmos esse tema. Com certeza, com certeza. Com certeza, eu estou aqui também na expectativa do nosso desenvolvimento, porque nós vamos ver através desse tema uma abertura de leques, assim, a nível profissional, uma abertura maravilhosa. A ideia é essa, a ideia é essa.
né? E aí, Então, da minha parte, é agradecer realmente o convite da BMEC, dizer que a gente sempre vai estar à disposição de vocês para contribuir. Afinal de contas, somos todos colegas de profissão e vamos estar sempre ao lado da BMEC aí, desenvolvendo o que for necessário aí para melhorar as condições, não só da engenharia, mas as condições da sociedade de uma forma geral, porque a profissão que muda a condição de uma sociedade da forma mais básica, a forma mais avançada é a engenharia. Então, dentro desse espectro aí, o que a gente puder contribuir, o que a gente puder ajudar e despertar e gerar novos insights, a gente vai fazer e vai estar sempre disponível para isso. ótimo, isso é fantástico, isso aí é maravilhoso, é fora de série. Legal. Então, Carlos, eu acho que ninguém melhor do que você mesmo fazer a sua apresentação e falar um pouco da sua caminhada profissional, e aí nós adentramos nesse tema aí que eu tenho certeza que é fora de série. É isso aí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Azevedo, eu sou natural daqui de Maceió, moro e trabalho aqui em Maceió, embora hoje o nosso trabalho já se expanda aí para outros locais do Brasil, graças a Deus. E tenho uma trajetória aí de 23 anos. Minha primeira formação foi em engenharia mecânica, depois eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, então são aí duas titulações em engenharia, depois um MBA em gestão empresarial, e por último, agora nos últimos anos, fiz uma série de formações, fiz 18 formações em coaching, para exatamente melhorar minha performance, melhorar minha atuação como profissional e expandir, né? E aumentar e ampliar o meu leque de impacto dentro do que eu acredito que é a minha missão de vida, porque eu acredito que a vida da gente só tem valor quando a gente compartilha tudo aquilo que a gente conhece e quando a gente consegue gerar um impacto positivo nas pessoas que estão à sua volta, como eu costumo dizer, no mundo que está à nossa volta, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, enfim, qualquer área da sua vida, porque a gente é uma pessoa só, né? Não são pessoas separadas. Então, dentro desse movimento todo que está havendo aí, a pandemia também trouxe um pouco disso. Você falou da lei do retorno aí, da lei universal do retorno. Isso é uma coisa que quem não acredita fica sujeito a ela de uma maneira muito aleatória, né? Você precisa estar prestando Isso, atenção. isso. E exige muito mais presença da gente, ou seja, estar presente no momento que a gente está vivendo e não estar o tempo todo pensando no futuro ou o tempo todo pensando no passado, porque isso não vai levar você a absolutamente nada. O que vai fazer diferença na sua vida é exatamente o que você faz hoje. E dentro desse tema da perícia técnica judicial, nós já desenvolvemos aí, já são praticamente 10 anos de trabalho atuando como perito técnico judicial. Em todas as esferas nós já trabalhamos, na esfera federal, na esfera da justiça comum, na esfera da justiça do trabalho. Também atuamos como perito técnico na parte da indústria, do mercado privado, né, da indústria, do comércio, na área de automóveis principalmente, que é o nosso foco de engenharia mecânica. Mas o leque de perícia técnica judicial para um engenheiro, ele atinge todas as engenharias, tá? Existem problemas que precisam ser resolvidos em todas as engenharias. Então, a nossa ideia foi exatamente trazer mais conhecimento. Isso é uma coisa que é pouco falada, que é pouco difundida no Brasil ainda, tá? Embora em outros países do mundo isso seja largamente difundido, e seja, inclusive, existem, para você ter ideia, cursos de pós-graduação de perícia técnica fora do Brasil. Aqui no Brasil eu só conheço 2, todos eles em São Paulo, que realmente valem a pena. Tem outros cursos menores, mas, de uma maneira geral, o que a gente vê é uma divulgação muito fraca, muito pequena, embora já existam alguns movimentos no Brasil que expandam esse nicho de mercado e que é um nicho que qualquer engenheiro pode trabalhar, desde que se prepare para isso, estude para isso, vai conseguir ter sucesso, porque a justiça ela é muito carente do dado técnico, ela é muito carente da assertividade técnica para fazer com que a justiça seja feita. Ou seja, quando existe uma demanda judicial de uma pessoa contra outra, ou uma empresa contra outra, enfim, uma relação de consumo, seja lá o que for, e existe um problema técnico a ser resolvido, o juiz de direito, que é a pessoa que finalmente vai tomar a decisão, ele não tem o conhecimento técnico necessário para dar um parecer embasado, dar um parecer realmente robusto para fazer a justiça acontecer.
e aí é onde o engenheiro entra. E aí é onde se abre Certo, esse mercado. certo. Viu, ô Carlos? Você comentou um aspecto aí interessante, que é automóveis, né? Aham. E automóveis me lembrou acidentes de trânsito. Então, se nós formos olhar as estatísticas, o número de acidentes de trânsito diários em todos os estados é um número muito grande, Uhum. tá? Eu vou fazer aqui uma pequena anotação aqui a respeito de trânsito para a gente voltar a falar a respeito, né? Ok. Assim, a gente tem conhecimento de alguns profissionais em alguns estados que estão muito atuantes nessa área de acidentes de trânsito. Sim, sim. Aí existem até CREAs que estão procurando convênio com o Detran e Conatran. Estão procurando fazer essa parceria para que consigam resolver mais rápido as situações que aparecem no Isso é uma trânsito em questão, geral. isso é uma questão, João, que aqui no Brasil, como eu falei para você, a coisa, principalmente aqui no Nordeste, de uma maneira geral, no Sudeste do país, isso está mais avançado, mas aqui no Nordeste isso está engatinhando demais, está na mão de muito poucas pessoas. As pessoas que estão dentro desse circuito não têm interesse em estar divulgando para aparecer mais pessoas para fazer, entendeu? De aumentar a concorrência. Então, todo mundo fica, digamos assim, meio que na encolha, entendeu? Trabalhando ali quietinho, caladinho, para poder conseguir angariar a maior quantidade de serviço possível. E aí, o que é que acontece? Você deixa de dar oportunidade a muitos outros profissionais que poderiam enriquecer muito a qualidade da justiça que é feita e que é executada, independente da esfera que essa situação esteja acontecendo, você consegue melhorar a qualidade e trazer um benefício maior real para a sociedade. Entendeu? Então, Com certeza. é nesse sentido que a gente vai procurar aqui fazer um apanhado geral, porque o assunto é muito extenso, daria para fazer aí, acho que umas 5 ou 6 lives falando só sobre o perícia Verdade. judicial, mas a gente vai tentar fazer um apanhado bem completo, para pelo menos dar uma luz, dar um insight, para quem tiver interesse de trabalhar nessa área, consiga pelo menos dar os primeiros passos. A gente vai deixar aí a divulgação até as nossas redes sociais, o pessoal vai poder entrar em contato, a gente vai estar à disposição aí para ajudar aí, para tirar qualquer dúvida posterior, sem problema nenhum. Ô Carlos, então, você acredita que nós poderíamos dizer que perito judicial seria vamos dizer assim, pode-se chamar de uma nova função, uma nova profissão? Bom, veja só, ela não é nova. Ela pode ser muito mais, ela pode ser ampliada, pode ser uma função que muito mais pessoas trabalhem nesse nicho, mas ela tem alguns pré-requisitos básicos, tá? Tem alguns pré-requisitos básicos. O primeiro pré-requisito é que é o seguinte: não é qualquer engenheiro que pode se cadastrar como perito junto à Justiça do Trabalho, junto à Justiça Estadual ou à Justiça Federal, tá? Por quê? Porque existem alguns parâmetros que precisam ser atendidos. Você precisa estar ligado a uma instituição, no nosso caso é o CREA, você precisa estar ligado a essa instituição, não pode ter nenhum tipo de pendência, você não pode ter pendência judicial, nenhum tipo de pendência judicial, senão você não consegue ser colocado no rol de peritos. Se você for uma pessoa que tem algum tipo de pendência judicial na justiça, você não consegue se cadastrar como perito, tá? Então, e para a Justiça Federal tem mais alguns itens, para a Justiça Estadual tem outros, e o importante é que é o seguinte, é que o engenheiro ele precisa conhecer muito bem qual é o seu escopo legal de trabalho, onde ele pode atuar. Por quê? Porque o juiz, a justiça, o pessoal que trabalha na justiça, que é ligado ao mundo do direito, eles vão buscar na letra da lei. Então, na hora que você oferece o seu serviço, para você se cadastrar, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas para você se cadastrar, você precisa elencar os roles, ou seja, os assuntos, um rol de assuntos, onde você tem
habilitação para trabalhar. Tá? Então, eu, como engenheiro mecânico, por Certo. exemplo, eu não posso dar entrada na justiça e dizer, ó, eu consigo resolver problema estrutural de edificação. Se isso não tiver na minha habilitação legal, tá certo? Correto. A justiça não vai, eles não vão me chamar nunca para isso daí. Mesmo que eu diga que eu tenho habilitação, eu posso ser o maior conhecedor, posso ter um conhecimento autodidata gigantesco nessa área, mas como não está habilitado legalmente, eles não vão me chamar. Ok? Então, tem alguns detalhes que precisam ser atendidos para que você se habilite para isso. Ok? Certo, certo. Dentro dessa sua experiência, professor, o que é ser o perito judicial? Né? O que faz o perito judicial? Para que as pessoas que têm interesse, elas vejam assim, o básico da exigência de ser perito, né? O que é o perito judicial? Veja só, o perito judicial é aquele profissional técnico que produz um documento, um laudo técnico, ou seja, um documento que tem uma descrição do problema, uma análise do problema, se for o caso, os testes realizados para aquela análise e uma conclusão daquela análise. Ou seja, tecnicamente, ele tem que definir para o juiz o que estava envolvido naquele problema técnico, tá? Ele não simplesmente constata o problema que ocorreu. Ele tem que dar a causa. Certo. No laudo técnico judicial, ele tem que dar a causa provável daquele defeito, daquele problema que aconteceu. Para citar um exemplo claro, por exemplo, no caso de uma situação de uma colisão de automóveis, tá? Onde está o dono de um automóvel brigando com o dono do outro automóvel porque um acha que o outro teve culpa, ok? E aí, Correto. uma das pessoas entra na justiça dizendo, ó, vamos supor que o João e o Carlos tiveram uma colisão aí na rua e eu disse não. Eu entro na justiça e digo não, o João tem que pagar o conserto do meu carro porque o carro dele faltou freio. O carro dele faltou freio e por isso ele bateu no meu carro, então ele tem que pagar. E o João diz, não, de jeito nenhum, meu carro não faltou freio, não. Quem tem que pagar, na verdade, o meu carro é o Carlos, porque o Carlos estava parado no local irregular, parará, e aí começa a confusão. E aí se dá uma demanda judicial. Entra na justiça para resolver o problema, para o juiz decidir quem tem razão. O juiz, ele não entende de freio de carro, ele não entende de absolutamente nada em relação à máquina. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai convocar, nesse caso, um engenheiro mecânico e vai dizer, amigão, ó, é o seguinte, eu estou com essa causa aqui, tá certo? Estou com essa demanda judicial. Uma parte está dizendo isso, outra parte está dizendo isso. Eu quero que você avalie os dois veículos, faça um laudo técnico dos dois veículos e me diga se um dos dois carros teve defeito que possa ter provocado a batida. Por quê? Porque aí ele vai... O engenheiro vai fazer o quê? Ele vai avaliar os dois veículos, vai avaliar realmente se o carro do João teve um problema no freio e por isso provocou a batida, ou se houve uma falha humana, ou seja, ou se realmente o carro estava parado no lugar irregular e por isso o João não teve como escapar e acabou colidindo, tá? Então, dentro desse espectro, dentro dessa confusão, no laudo técnico, o engenheiro vai chegar lá e vai dizer, olha, foi analisado o sistema de freio, não há nenhum sinal e nenhum indicativo provando tecnicamente com foto, com registro de foto, se for preciso, até se for necessário, levar as peças, tá certo? Que são passíveis de análise na presença do juiz para provar tecnicamente, tá certo? Mas normalmente a foto basta, você tira a foto, explica o que está acontecendo ali e dá uma conclusão técnica. Ele não fala quem está certo é o João ou quem está certo é o Carlos. Quem vai dizer isso é o juiz. Mas o engenheiro diz, o veículo não colidiu por problema de freio, ou o veículo colidiu porque houve falha em tal componente, assim, assado, com isso prejudicou a frenagem e houve a colisão. Tá? Então, ele dá a conclusão técnica. E, a partir daí, como ele é um profissional de boa fé, o juiz chancela o laudo, ou seja, concorda com o laudo do engenheiro
e a partir daí ele toma a decisão da demanda judicial. Entendeu? Então, o perito judicial, ele clareia a parte técnica da demanda judicial. Isso acontece, por exemplo, no caso de engenheiro de segurança na Justiça do Trabalho, que é a maior demanda que existe hoje. É a questão de insalubridade, de periculosidade, de acidente de trabalho provocado com algum tipo de máquina ou ferramenta, incêndio, tá certo? Onde você vai poder fazer a avaliação do equipamento para saber se aquele incêndio foi provocado pelo equipamento ou se foi um incêndio criminoso, que alguém provocou um incêndio naquele equipamento, ou se foi a matéria-prima que ocasionou, enfim. É um leque de atuação gigantesco, tá? E aí, o que é que acontece? Você precisa ter essa preparação, ou seja, fazer uma pós-graduação na área de perícia, fazer cursos de perícia técnica. Existem vários cursos de perícia técnica específicos aqui no Brasil, que são cursos de boa qualidade, você pode fazer, tá certo? Então, diante de tudo isso daí, você cria vamos dizer assim, um resultado de trabalhos técnicos, e aí você vai, entre aspas, aí, ganhando autoridade junto aos juízes sobre aquele determinado tipo de problema. E aí os juízes passam, com o passar do tempo, os juízes vão confiando cada vez mais, seu volume de perícia vai aumentando cada vez mais, e eu tenho hoje, por exemplo, colegas que vivem exclusivamente de perícia, que eles não atuam mais em nenhuma outra área da engenharia. Certo, certo. Houve até um acidente, que de certa forma ficou bastante conhecido. Um veículo explodiu e foram carbonizadas 4 pessoas. Aí vamos imaginar aqui a situação do perito. A explosão do veículo, 4 pessoas carbonizadas. Aí para fazer o laudo dessa circunstância, um laudo do veículo, das condições do veículo. O porquê explodiu o veículo, né? Então dá para a gente ver que realmente o profissional tem que estar preparado. Exatamente. Além, você citou muito bem aí a questão de cursos, né? Especializações na área. E um detalhe importante também, a graduação, ela deve ter sido bem feita por esse profissional, e o profissional, ele ser aquele elemento que sempre busca também o lado prático da coisa. Sim, com certeza. No meu ponto de vista, acabou aquela coisa do cidadão dizer eu sou engenheiro, ficar sentadinho numa sala, comandando de longe as pessoas, mandando. Né? Esse é um perfil que não existe mais. Se você não herdou uma empresa da família, se você não herdou uma situação assim bastante confortável dentro da sua área de atuação como engenheiro, quem tiver essa postura hoje está fora do mercado. A verdade Com certeza. O perfil de engenheiro exigido no Brasil hoje, tá, não só como perito técnico, mas praticamente em todas as modalidades de engenharia que você puder imaginar, são as pessoas que têm um perfil, como eles chamam de hands-on, ou seja, de pessoas que têm capacidade que, se precisar, ele coloca a mão na massa e resolve o problema. Não é aquele cara mais que fica mandando de longe, dando ordem. Isso aí está completamente fora de mercado. Tá? Hoje em dia, ninguém quer mais esse tipo de profissional, não. Até mesmo porque, diante dos custos hoje que são cada vez mais altos, se você não tiver uma pessoa que tenha essa capacidade, tá certo? Você acaba perdendo muito dinheiro e muito tempo para poder você conseguir realizar seus projetos. E para ser um bom perito, você precisa ter esse perfil. Por quê? Porque quem vai fazer o trabalho de perícia efetivamente é você. Você pode até... Eu já participei de perícias, que a gente chama de perícias multidisciplinares, onde teve um engenheiro mecânico, um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, para você ter ideia. 3 engenheiros trabalhando na mesma perícia para produzir um único laudo. Para produzir um único laudo. Tá? De uma situação... Exato. De uma situação, esse caso específico que eu participei, foi uma situação de queda de elevador, onde uma pessoa se machucou, quebrou as 2 pernas, foi uma confusão feia. Entendeu? Não foi aqui em Maceió, não, foi na cidade de Recife. Então,
Então, você precisa ter essa rede de contatos, porque às vezes você precisa do apoio de um colega de outro ramo da engenharia para você conseguir resolver e entregar o seu laudo conclusivo, ou seja, o seu laudo com uma conclusão que permita ao juiz tomar uma decisão adequada. Entendeu? Então, é necessária essa preparação. E uma coisa que eu esqueci de falar é que é o seguinte: o trabalho de perícia ele é extremamente interessante. Sabe por quê? Porque praticamente não tem repetição. Não existe repetição no trabalho de perito. Cada caso é um caso novo. Mesmo que você pegue, por exemplo, toda a perícia de automóvel, no nosso caso aqui de engenharia mecânica, aparece muito perícia em automóvel e perícia em máquinas e equipamentos estacionários. Olha, apesar de você pegar várias perícias de automóvel, várias perícias de equipamentos estacionários, cada equipamento é um equipamento, cada situação é uma situação. Então, você está o tempo todo aprendendo. O tempo todo você vai estar forçando a você estudar mais, a você aprender mais, a olhar uma determinada situação de uma maneira diferente. Então, é extremamente interessante. Não tem monotonia nenhuma, viu, no trabalho de perito. Quem acha que o trabalho de perito é sentar no escritório e ficar fazendo laudo, esqueça, porque isso aí é a menorzinha, é a parte menor do trabalho do perito. Tá? O perito ele vai trabalhar, é um trabalho de campo, primeira coisa, é um trabalho de campo, tá? No caso da engenharia, invariavelmente é um trabalho de campo, dificilmente você tem análise documental. Quando você faz análise documental, por exemplo, para você, no caso de uma máquina estacionária, numa máquina de uma indústria, você vê o histórico de manutenção, você vai analisar histórico de manutenção, esse tipo de coisa. Então, é necessário que você tenha uma preparação mais ampla, uma preparação de um espectro mais amplo dentro do seu nível de atuação para que você consiga resolver muitos problemas. Entendeu? Isso daí garante o sucesso da perícia. Então, é extremamente interessante e extremamente instigante para o profissional, porque está forçando você a melhorar o tempo todo. Tá? Isso daí é uma coisa muito boa nesse nicho de atuação. Isso é muito bom. Professor, dentro das 3 esferas de atuação do perito judicial, como funciona a coisa? Existe um banco de cadastro? Existe. Como que o perito se cadastra? Como ele é convocado? Como ocorre isso? Existe. O que é que acontece? Você tem que fazer um trabalho o engenheiro tem que fazer um trabalho de relacionamento, tá certo? Com as varas judiciais, né? Que são a justiça, ela divide tanto a federal como a estadual, como a justiça do trabalho, ela se subdivide. Os departamentos da justiça são exatamente as varas judiciais. Então, cada juiz, ele é como se fosse o presidente daquela vara judicial, tá? Então, ele é a pessoa principal de uma vara judicial, que ali vai ter o pessoal que auxilia o juiz na manutenção dos processos, das demandas judiciais dos processos que chegam para ele. Isso tanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Estadual, que também a gente chama de Justiça Comum, como na Justiça do Trabalho. Todas elas têm pequenas diferenças. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, você precisa fazer um cadastro no Ministério do Trabalho, comprovando a sua habilitação como engenheiro, e você precisa se cadastrar no Tribunal de Justiça do Trabalho, tá? Porque a Justiça do Trabalho ela é federal. Então, você se cadastra no Tribunal de Justiça. E ali você entra para o que eles chamam de um hall de peritos, com as suas especialidades, já bem especificado, tudo direitinho lá. Eles fazem uma análise de currículo, e a partir dessa análise de currículo você entra para esse hall. Entrando para esse hall, quando o seu nomezinho já estiver lá, o que é que você tem que fazer? Estou dando aqui pulo do gato já, viu? Já estou dando pulo do gato. Que é o quê? Você tem que ir falar com os diretores das varas. E aí você vai lá em casa, você não vai falar com o juiz, você vai falar com o diretor, que é como se fosse o gerente daquele departamento, daquela vara da justiça. E aí você vai lá falar com o diretor, vai se apresentar, vai deixar um cartão, vai deixar, se possível, um ofíciozinho. Eles gostam muito de ofício, um documento mais detalhado. Não é documento de uma página, não, porque a gente que é engenheiro, a gente costuma resumir. Eles não gostam de coisa resumida. Então, um negócio mais detalhado, 3, 4 páginas, explicando detalhadamente sua experiência, onde você já trabalhou, com que tipo de equipamento você já trabalhou, se você já trabalhou com automóvel. No caso do engenheiro mecânico, se você já trabalhou com automóvel, se você já trabalhou com maquinário, com indústria, se você já trabalhou com gestão de obras, se você já trabalhou com gestão de equipamentos. Aí, no caso de engenharia civil, se você já trabalhou construindo casa, se você trabalha com reforma,
se você é especialista na área de interiores, se você é especialista na área de fundação, enfim, você detalha tudo isso. Isso tem que ir vara por vara, diretor por diretor, você se apresentando. É um trabalho de formiguinha. Isso na Justiça do Trabalho funciona dessa forma. Na Justiça Estadual, já é diferente. Você não faz o seu registro no tribunal, que é um cadastro único. Você tem que ir se cadastrando em cada vara. E aí, na Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, que normalmente é onde dá muita demanda da questão, por exemplo, da questão de análise de veículos, com seguradora, com esse tipo de coisa, tem muitos casos na Justiça Comum, tá? Que são relações de consumo. Então, tem muitos casos na Justiça Comum. E aí, no caso da Justiça Comum, o que é que acontece? Você tem que ir de vara em vara fazendo o seu cadastro. Você tem que levar um cadastro completo para cada vara, porque cada juiz funciona de uma maneira independente, e aí você tem que conversar com o diretor da vara também e pedir uma audiência com o juiz, para o juiz lhe conhecer, para você ter um bate-papo rápido com o juiz. Certo. Professor, dois aspectos me parecem interessantes aí, né? Tá. O estudante de engenharia, isso eu sempre venho observando. O estudante de engenharia, ele tem uma postura diferente de alguns outros profissionais. Infelizmente, desde sala de aula, a gente vê o aluno de medicina no segundo, terceiro mês já começa a andar de branco, já começa a andar mais engomadinho. E o engenheiro mecânico é de chinelo. O engenheiro mecânico, ele vai de chinelão, de bermuda, para a faculdade, mas todo mais à vontade, né? Eu vejo assim, que cada pessoa ela tem o seu nível de ser, a sua forma de ser, Sim. mas a engenharia em si, principalmente nesse caso da perícia, ela exige uma postura um pouquinho melhor. Com certeza. Ó, João, foi importante você tocar nesse ponto, que é o seguinte, nesse trabalho de cadastro, tá? Só para finalizar, que faltou a última esfera, que é a esfera da Justiça Federal. Você também faz o cadastro no Tribunal de Justiça, que é um cadastro único, mas tem que fazer, como na Justiça do Trabalho, você tem que fazer o trabalho de formiguinha lá com os diretores das varas, tá? Então, tem que fazer esse trabalho de relacionamento. Não consegue, você não vai conseguir, você não vai ser chamado para a perícia se você não fizer esse trabalho de formiguinha. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Aí, tocando no assunto que você tocou agora, é aquela coisa, não tem aquele velho ditado, né, que diz, em Roma se vista como os romanos. Então, na justiça, você vai precisar estar bem arrumado, tá? Então, não vai precisar andar engravatado como anda um advogado, uma coisa desse tipo. Mas você vai ter que estar com a camisa de manga comprida, você vai ter que estar, se você não usa barba, muito bem barbeado. Se você usa barba, a barba muito bem feita, porque o pessoal presta atenção nisso. Nada de roupa rasgada. Infelizmente, é uma condição de mercado. Algumas pessoas podem pensar, pô, mas isso é preconceito e tal. Mas funciona dessa forma. E você precisa se adequar se você quiser ter sucesso. Não é uma questão de você ceder ao preconceito, mas é uma questão de você se adequar ao meio, tá? Então, você precisa estar bem vestido, você precisa estar bem apresentado, tanto homem quanto mulher, tá? Não existe nenhum tipo de distinção de sexo nesse caso, mas você precisa estar bem apresentado. E outra situação importante é o seguinte, não esteja sempre com o seu cartãozinho de visita na mão, esteja sempre com material para você poder deixar, principalmente se for um material, ainda funciona muito a questão de material impresso, tá? Você deixar lá, tá certo? Vale a pena, se você for uma pessoa que tem uma estrutura melhor, vale a pena você, fazer um calendáriozinho de final de ano, alguma coisa desse tipo, e entregar esse tipo de coisa para o pessoal estar olhando para o seu nome ali o tempo todo, tá? Então, tem esses detalhes, vamos dizer assim, que são os detalhes de marketing, vamos dizer assim, que você vai fazer para você ser lembrado e ser chamado. E você precisa periodicamente estar... Ótimo. E outra coisa importante é a questão de remuneração, tá? A questão de remuneração... Viu, Carlos? Ela... Viu, professor?
atrapalhando um pouquinho, eu ia tocar nesse assunto, e assim que o senhor for explanando a respeito da remuneração, eu gostaria que se fosse citado também a respeito daquele trabalho que ele tem uma parte aí dos laudos periciais que é gratuita. Como é que funciona isso? Não, não. Quanto ganha um perito? O que é esse trabalho que é gratuito? Ó, eu nunca trabalhei gratuitamente como perito, tá? Nunca trabalhei. Nunca trabalhei. Já tenho aí, vou completar 10 anos atuando como perito, tá? Hoje não é uma coisa que eu busco com muita intensidade, mas sempre aparece serviço de perícia. E outra coisa, você como perito técnico, você não trabalha somente como perito técnico judicial, que é o perito que é convocado pelo juiz. Você também pode ser convocado como assistente técnico, onde você é contratado por uma das partes. Tá? Então, não é só na justiça. Você também fica... Quando você está com o seu nome lá na Justiça do Trabalho, o juiz escolheu um determinado perito lá, que foi uma outra pessoa. Mas o advogado, ele vai buscar um perito para ele, para combater o laudo do perito do juiz. Sim, sim. Em favor dele. Sim. Então, aonde é que ele vai buscar essa informação? Lá na Justiça também, que a informação é pública. Então, ele vê seu nome lá, ele vai chamar você para ser assistente. Então, você pode ser contratado por uma das partes, tá? Então, o risco que existe na questão, principalmente na Justiça do Trabalho, isso acontece muito na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, na Justiça Comum, que é a Justiça Estadual, e na Justiça Federal, isso não acontece, mas na Justiça do Trabalho pode acontecer, já aconteceu comigo algumas vezes, é do juiz não concordar com o seu laudo e indeferir o seu laudo. Se ele fizer isso na Justiça do Trabalho, você perdeu o seu trabalho, perdeu o seu serviço. Você não vai receber absolutamente nada. Você trabalhou, foi lá, produziu o laudo, entregou e não vai receber. Isso pode acontecer, tá? A questão de você fazer um trabalho pro bono, de você fazer um trabalho gratuito, é uma opção sua. O que é que acontece? O juiz, em função de uma das partes não ter condição. Por quê? Porque quem arca com o valor do perito não é a justiça. São as partes que arcam. Normalmente, o juiz diz, ó, cada um aqui paga 50%, ou senão ele diz, ó, quem for condenado vai pagar o honorário do perito. Entendeu? Então, no cálculo da condenação, ele já inclui o valor da perícia. E aí, o que é que acontece? Na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho, você dá o seu preço. Você diz quanto você quer receber para aquele serviço. Quanto é o valor do seu serviço naquele determinado caso para aquela demanda judicial. Tá? Correto. Então, você faz a sua petição. Valores, em termos de valores, eu nunca cobrei nenhum valor abaixo de R$1.000. Nunca. Nunca cobrei. Porque, para mim, não vale a pena. Tá certo? Para mim, não vale a pena. Vai de cada pessoa. Eu já vi situações de perito que cobram R$300. Isso, para mim, é você não honrar muito seu diploma. Entendeu? Porque a gente se esforça tanto, passa tanto tempo na faculdade para estar cobrando mixaria. Porque um trabalho de perícia técnica real, com conteúdo, dá trabalho para fazer. Dá trabalho para fazer. Um laudo técnico, mais simples que seja, no mínimo você vai passar aí de 4 dias a uma semana para você concluir o laudo. Isso fora o trabalho de campo, tá? Fora o trabalho de campo. Estou falando para você sentar e concluir o laudo, ok? Então, é um trabalho que precisa ser bem pago, tá certo? Já aconteceu, eu posso dar a minha experiência, eu já tive situações na Justiça do Trabalho, o que é que acontece? Existe meio que um padrão de valor de perícia de engenheiro, tá? Então, eles pagam alguma coisa aí entre R$1.000 e R$3.000, no máximo estourando, se for uma causa muito complexa, de um valor muito alto, chega a R$5.000, mas a média é entre R$1.000 e R$3.000 na Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum, o que vai determinar, você tem que ser inteligente para ler o processo, saber qual é o valor da causa, para você estimar mais ou menos qual é o valor que você vai cobrar, tá certo? Porque, por exemplo, eu não posso cobrar R$5.000 numa causa que está com um valor de 10.000, de 15.000, de 20.000. O juiz não vai aceitar isso, então fica incongruente. Agora, eu também não vou cobrar R$5.000 numa causa de R$1 milhão. Entendeu? Então, você precisa ter um parâmetro. O parâmetro que eu uso é entre 5% e 10% do valor da causa, tá? O parâmetro que eu uso na Justiça Comum é entre 5% e 10% do valor da causa. E aí, por quê? Porque isso foi uma coisa que uma experiência que eu já peguei.
conversando com os juízes, que você acaba ficando amigo desse pessoal, e aí eu conversando com esse pessoal, captei mais ou menos essa faixa aí de percentual, então eu vou sempre dentro dessa faixa. Logicamente, se for uma coisa extremamente complexa, aí você justifica por que é aquele valor maior, entendeu? Eu já tive situações, a maior perícia, isso eu posso falar sem problema nenhum, a maior perícia o maior valor de perícia que eu já recebi hoje foi uma perícia no valor de R$ 35.000, de uma única causa, no valor de R$ 35.000. Mas eu trabalhei 48 dias exclusivamente nessa perícia. Eu parei tudo da minha vida e trabalhei 48 dias exclusivamente nessa perícia. Agora, era uma causa de quase R$ 8 milhões. A pendência ia resolver uma bronca de R$ 8 milhões. Então, as partes eu cobrei 40. E outra coisa, viu? Tem que ter uma gordurinha, porque existe negociação, tá? Existe negociação. Então, a gente precisa sempre colocar uma gordurinha, por quê? Porque os advogados das partes, eles vão querer negociar com você para poder reduzir o valor. Então, você tem que colocar uma margenzinha lá do valor que você quer, você estabelece o valor que você quer, que você acha que é justo para o seu trabalho, e você joga uma gordurinha para poder você ter margem de negociação, porque senão você pode perder dinheiro ou perder a perícia. Porque o juiz, se você não chegar no acordo com o valor, certo? Você o juiz não defere a sua nomeação. Porque você precisa primeiro chegar no acordo com o valor para poder o juiz liberar, para você ter acesso aos autos e fazer a sua perícia. Então, ela é bem remunerado, tá? Precisa ser bem remunerado para que você consiga fazer um trabalho de qualidade. E como eu disse, se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma conta por baixo. Se você pegar uma média de R$ 1.000 por perícia, você entregando, no caso da justiça, aí tem um outro detalhe que eu vou falar, a questão do pagamento, mas no caso da justiça comum e no caso da justiça federal, excluindo aí a justiça do trabalho, você entregou o laudo, num prazo muito curto, você recebe os seus honorários. Tá? Por quê? Porque o juiz já condena a pessoa a pagar, isso aí é durante o processo. Você não precisa esperar acabar a demanda, ou seja, ter uma decisão judicial para você receber o seu dinheiro. Tá? Você já recebe antes. Então, isso é bom, isso é uma vantagem. Agora, na Justiça do Trabalho, tem que esperar finalizar a demanda judicial na última instância. Ou seja, eu já tive situações de esperar 8 anos para receber os honorários de uma perícia da Justiça do Trabalho. Então, Justiça do Trabalho é meio que uma poupança. Entendeu? É meio que uma poupança. Você não pode encarar. Se você estiver precisando daquele dinheiro para pagar a boleto no mês que vem, provavelmente não vai rolar. Não vai ser esse, né? Não vai ser. Não é uma coisa que você faz e recebe. A não ser quando você é nomeado assistente técnico. Ou seja, você é contratado por uma das partes. Aí você já negocia tudo. E o meu conselho é que procure receber antecipadamente. Porque se você deixar para receber depois, você pode levar uma rasteirinha aí, porque tem gente por aí que não age de uma maneira muito correta. E mesmo que você reclame para o juiz não vai se meter nessa briga, tá? Ele não vai se meter nessa questão. Professor, a respeito ainda de pagamentos e valores, né? Como se recebe? É preciso que o engenheiro ele tenha uma empresa, ele emite uma nota, ou é como um profissional liberal? Ele recebe como pessoa física, tá? Eu nunca utilizei, eu tenho pessoa jurídica, mas eu nunca utilizei minha pessoa jurídica para perícia. Ele recebe como pessoa física, como profissional liberal, tá? Logicamente, todos os impostos são descontados, tá? A parte de ISS, todos os impostos que estão envolvidos são descontados, você já recebe valor líquido e é sempre depósito em conta. Você tem que informar o número de conta de banco, tem que ser conta corrente, outro detalhe, não pode ser conta poupança, tem que ser conta corrente, tá? E outra, não pode ser conta conjunta, tem outro detalhe também, tem que ser uma conta somente no seu nome, com o seu CPF e pessoa física. E aí, normalmente, o que a justiça faz? As partes depositam o dinheiro na justiça e a justiça, o juiz é que manda transferir para sua conta. Se você for nomeado pelo juiz, se você for o perito judicial da demanda judicial, você vai receber do juiz, da justiça. As partes vão depositar na justiça e o juiz vai mandar depositar na sua conta. Agora, se você for nomeado assistente técnico, ou seja, você está atuando em favor de uma das partes,
Aí é você e a parte, você vai ter que combinar com ela como é que é o recebimento. Eu já tive situações de cliente me pagar em cartão de crédito, de cliente me pagar com boleto, enfim, já teve várias situações aí, a gente vai passar a noite toda contando casos aqui. Mas, basicamente é isso, o recebimento é diário. E outra coisa, eu, graças a Deus, atuando como perito judicial, eu posso dizer e garantir que eu nunca levei capote. Eu já tenho mais de, se não me falha a memória, são 137 laudos judiciais já feitos por mim, nas várias esferas da justiça, tanto justiça do trabalho, quanto justiça comum, como justiça federal. Se não me falha a memória, são 137 até hoje, e eu nunca fiquei sem pagamento. Tá? Pode demorar. Pode ser uma coisa que não saia rápido, mas você sempre recebe. Você nunca fica sem receber. Isso aí é preocupação. Ah, ótimo. Um outro detalhe, o que vem a ser a perícia técnica independente? O que você define como perícia técnica independente? Perícia técnica independente é quando já tem uma experiência, para um caminho de perito, o que é que eu aconselho? Você que está começando, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora e que estão pensando em entrar nesse nicho de mercado. Eu aconselho você iniciar o seu trabalho de perito como perito judicial, na justiça. Não vá oferecer inicialmente o seu serviço direto nas indústrias, direto nas empresas. Por quê? Porque como você ainda não tem experiência em produção de laudo, a não ser que você já tenha, de uma outra função sua, experiência em produção de laudo, tá certo? Em análise de contestação, enfim, são alguns detalhes que você precisa ter para você produzir um bom laudo, um laudo de qualidade, como a gente costuma dizer, um laudo que seja conclusivo realmente e que ajude na resolução do problema. Eu aconselho a você começar como perito técnico da justiça, porque isso vai dar traquejo e vai dar experiência para você ir depois para o mercado privado, para o mercado que eu chamo de perícia independente, que é o quê? É você, já com uma bagagem de perito, você oferecer o seu serviço de perito para indústrias, para concessionárias, no caso de engenheiro mecânico, para construtoras, no caso de engenheiro civil, para empresas do ramo de energia, no caso de engenheiro elétrico, onde você vai ser uma pessoa independente de fora, tá? Que numa demanda de consumo, você é contratado de forma independente para dar um laudo técnico. Ou seja, para dizer se um determinado equipamento teve um defeito, teve um vício ou não, para você dizer se a pessoa contratou, por exemplo, um equipamento, um motor lá, uma máquina que tem um motor que deveria entregar uma determinada potência e depois verificou que aquele motor não está entregando aquela determinada potência. Você definir se realmente é uma questão de falha do equipamento ou se é uma questão de que a pessoa está sobreutilizando aquele equipamento, ou seja, utilizando aquele equipamento acima do limite dele. Tá? Então, tudo isso são nichos de atuação de perícia independente, onde você vai fazer, aí é mercado de trabalho, tá? Aí é indústria, é negociação. É você chegar, colocar a sua cara na indústria, se apresentar como perito e as pessoas, da hora que tiver esse tipo de demanda, precisam resolver uma situação com a pessoa de fora, ela vai lhe contratar e você dá um laudo daquela questão. Ok? Então, isso seria a perícia independente. Ok. E aí é negociação livre. Você que vai dar o seu preço. Ah, certo. Professor, e dentro dessa experiência como perito, surgiram situações em que foi necessário fazer testes, por exemplo, testar um material, fazer ensaios. Sim. No nosso caso... Pode falar. Como funcionou isso? E dentro dessa sua experiência, como você está aproveitando a tecnologia que nós temos disponível atualmente para que você consiga ter laudos mais concisos e mais rápidos, né? Porque também eu imagino assim que se nós passássemos numa situação mais simples, né? Se o perito ele passar muito tempo para a elaboração do laudo, ele acaba também, de certa forma, prejudicando o andamento do processo e também financeiramente passa a ser negativa a situação, né? Sim, com certeza. Você precisa tomar muito cuidado, João, porque é o seguinte, tá? Em se tratando de perícia, pressa é a pior situação, tá? Eu já tive situações de rejeitar um serviço de perícia
porque o cara queria me contratar num dia, depositar o dinheiro na conta e querer que eu entregue o laudo 2 dias depois. De uma situação extremamente complexa. Então, eu prefiro não ganhar esse tipo de dinheiro. Uma coisa importante é que é o seguinte, no mundo da perícia, principalmente da perícia técnica, a integridade do profissional tem que estar acima de qualquer coisa. Você não pode ceder nem para um lado, nem para outro. Tá? Você tem que se ater a verificar, analisar e concluir sobre o fato técnico. Tá? Esse é o ponto principal se você quer ser um bom perito e se você quer ganhar autoridade nesse nicho de mercado. Se você não conseguir, se você não fizer isso, se você acredita que você pode ser uma pessoa que possa ser influenciável por um lado ou por outro numa situação de uma demanda técnica, eu aconselho que você não vá trabalhar nesse nicho não, porque a pressão é grande, tá? Existe uma pressão muito grande, principalmente quando você está... Quanto maior o valor da causa, quanto maior o valor do problema, quanto maior o prejuízo ou o benefício que a pessoa vai ter, maior a pressão em cima do perito. E você precisa ter uma postura extremamente rígida nesse sentido. Se você não tiver, você corre um risco muito grande, tá certo? De depois, inclusive, ter uma demanda judicial contra você por uma das partes achar que você gerou uma tendência para um lado ou para outro. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu já vi alguns colegas não se darem muito bem porque acabaram, de alguma maneira, não se atendo exclusivamente ao fato técnico e aí depois receberam um processo judicial da parte que perdeu. Por quê? Porque a outra parte desconfiou que existia uma tendência e aí chamou um outro perito por fora, o perito pegou uma falha no processo dele e aí ele foi processado e condenado a pagar uma multa bem salgada em função daquela falha que ele cometeu, tá? Então, Certo. Então, isso é um ponto extremamente importante de ser dito. Por quê? Porque imparcialidade e o profissional se ater exclusivamente ao fato técnico é o seguinte, já aconteceu comigo, isso é das situações importantes, porque quando você está fazendo perícia técnica independente, você precisa receber o valor, se possível, antecipadamente. Por quê? Porque, às vezes, o resultado da perícia não é o que o seu contratante espera. E, no meu caso, eu aviso isso de forma antecipada. Quando a pessoa me chama para conversar, para me contratar como perito, eu digo a ele com todas as letras. Eu digo, olha, o trabalho técnico de um perito é analisar o fato técnico. Você pode estar esperando um resultado que lhe beneficie, mas a conclusão do laudo técnico pode ser contrária a isso. Você está preparado para isso? Sim ou não? Se a pessoa disser que não está preparado, que ela quer um laudo favorável para ela, eu, Carlos Azevedo, não pego esse serviço. Porque aí vai ferir a minha integridade como profissional. Entendeu? Professor, e a apresentação desses laudos? Esses laudos, em alguma situação, é exigida a apresentação presencial? Normalmente, o que é que eu faço? No caso da justiça, você tem que... Hoje é tudo eletrônico, então você gera o seu laudo. O que é que eu faço? Eu gero um laudo, transformo ele para PDF, com o cuidado de gerar um PDF, onde não é possível editar, porque existe um tipo de PDF que é possível editar. Então, você gera um laudo onde não é possível editar, um arquivo em PDF onde não é possível editar, e você inclui lá no processo. É assim que funciona hoje, tá? Você não precisa imprimir esse tipo de coisa. No caso de perícia independente, você combina com o cliente. O que é que ele quer? Ele quer um arquivo digital? Ele quer um laudo impresso, encadernado, todo bonitinho? Você combina com ele. Do jeito que ele disser que quer receber, você entrega. Não tem problema nenhum. No caso de você, por exemplo, vamos supor, situações de incêndio. Eu até hoje só fiz uma perícia com situação de incêndio, tá? Não é uma coisa que surge com muita frequência, pelo menos aqui na nossa região. No caso de incêndio, você combina com o seu cliente se ele vai querer que você leve prova técnica. O que é levar prova técnica? Você tirar um pedaço da máquina onde você acha que foi a causa do problema e levar para ele e dizer, ó, o problema aconteceu aqui nessa peça aqui, mostrar ele, tá? Mas isso tudo é acordado antecipadamente, ok?
E sempre. Ok. No caso da perícia judicial, você não precisa realizar um contrato. Mas no caso de perícia independente, o meu conselho é que tudo seja formalizado num contrato de prestação de serviço. Tá? Um contrato de prestação de serviço de perícia técnica, com objeto definido. O que é isso? Nesse contrato está especificado, tintim por tintim, qual é o trabalho que o perito vai realizar. O que ele vai fazer, quais são os itens que ele vai precisar ter acesso e o que é que ele vai entregar. Tá? Você tomar muito cuidado com isso, porque trabalho de perícia sempre envolve muito dinheiro. Normalmente envolve muito dinheiro. Então, é necessário ter um cuidado redobrado nessa situação. Trabalho de perícia não se acerta de boca, de jeito nenhum. Aliás, nenhum trabalho hoje deve se acertar de boca. A verdade é essa. Mas, como a gente às vezes é uma pessoa que a gente confia, uma pessoa que a gente conhece, mas, olha, é como eu costumo dizer, eu fiz uma turma de perícia básica no ano passado, presencial ainda, e foi uma das coisas que eu disse para o meu aluno, aí, nem com seu pai faça um trabalho de perícia de boca. Por quê? Porque pode gerar um mal-entendido. Não é porque você desconfia da pessoa, não. É porque pode gerar um mal-entendido e, a partir dali, gerar um problema entre as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho. Então, deixe sempre num papel assinado, a pessoa tomando ciência, tendo clareza no que está escrito, tá certo? Preto no branco, que aí ninguém sai ferido na história, sai todo mundo feliz. Correto. Professor, e para quem pretende ingressar nessa empreitada, para quem pretende ingressar como perito, aí qual seria o caminho? Bom, o caminho é aquele que a gente... Me diga, João, só uma situação. Como é que está a questão de tempo aí? O que é que o pessoal está avisando? O Instagram está avisando para você o que aí? Não, por enquanto, bom, 20 horas e 1 minuto agora. Eu acredito, a gente está procurando manter 60 minutos a coisa, Isso, né? então, mas eu acredito aí, né? que Mas é só a gente tem mais uns minutinhos aqui ainda. Isso. Então, Isso. veja só. A gente tem uns minutinhos ainda. Ok, então vamos aí lá. Eu gostaria que o senhor falasse sobre como a pessoa pode se preparar para ser um perito. E depois nós poderíamos aí já começar a fazer um fechamento. Uma consideração final. Umas considerações finais, isso. Ok, vamos lá. Então é o seguinte, veja só. Primeira coisa, é aquilo que eu falei, é você se preparar, se possível fazer um curso de pós-graduação, não precisa ser uma pós-graduação formal, existem bons cursos. Procure o site do IBAPE, que é o Instituto Brasileiro de Perícia de Engenharia, IBAPE, IBAPE, tá? IBAPE.org, se não me falha a memória, que é a Associação Brasileira de Peritos de Engenharia. Lá tem muita informação, tá certo? Você pode, inclusive, se associar ao IBAPE, e lá tem muita informação sobre cursos, sobre tudo, sobre informação, sobre livro. Então, se informar primeiro, não vá com a cara e com a coragem. Faça uma preparação, estude sobre isso, treine a execução de laudos. Mesmo se você estiver empregado numa empresa hoje, você tiver algum tipo de problema lá na sua empresa, diga, rapaz, eu vou tentar fazer um laudo sobre esse problema que eu estou resolvendo hoje aqui. E aí você pode treinar a fazer laudos no seu trabalho atual, antes de você começar a atuar como perito, para você evoluir, tá? Na internet aí tem uma infinidade de modelos de laudo, mas em relação ao laudo, o que é que precisa acontecer? Tem 3 elementos básicos que todo juiz vai exigir de você. Primeiro, descrição detalhada do problema. Segundo, análise de causas. E terceiro, conclusão. Você tem que entregar esses 3 itens que são básicos em qualquer laudo pericial. Se não tiver esses 3, ele vai ser considerado um parecer técnico, que é diferente do laudo, e aí perde o sentido da coisa, você acaba perdendo dinheiro e tempo em relação a isso, tá? Professor, o tempo está se esgotando mesmo. Beleza. Aí as considerações finais. Vamos lá. Então, pessoal, agradecer a oportunidade. A gente está à disposição para outros...